Graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa tocar em nossos corações, que nós possamos sentir a presença do Espírito Santo a clarear as nossas mentes, a abrir as nossas visões espirituais para que nós possamos discernir entre o certo e o errado. E que o estudo de hoje possa estar gravado na nossa mente, na tábua de nossos corações, e que nós possamos estar preparados para as advertências que a palavra do Senhor nos revela. O título de hoje é A Luz Vence a Escuridão. Esse é o título do nosso estudo de hoje. A luz vence a escuridão. No versículo 3 e o versículo 4 de Judas, porque Judas não tem capítulos, ele é apenas um capítulo só. Então, no versículo 3, assim diz a palavra revelada, a palavra do Senhor. Verso 3 diz assim: Amados, quanto empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, diretamente pela fé, que uma vez por todas foi entregada ao povo de Deus. E o povo fiel deve guardar diligentemente essa fé, a palavra do Senhor, guardar nas nossas memórias, guardar nas tábuas dos nossos corações. No verso 4, a palavra do Senhor diz assim: Pois certos indivíduos se introduzirão com dissimulação. Então, qual é aqui a advertência? Que introduziriam indivíduos, pessoas dissimuladas, trazendo engano, trazendo erros, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pela misericórdia de Deus, mas não a graça barata que é pregada por aí. E negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, aqui é uma advertência que o livro de Judas, a palavra revelada, nos traz. E aqui algumas perguntas. Que advertência há nessa passagem? E como ela se aplica à igreja cristã em todos os tempos? Essa advertência não serve somente para a igreja do passado, mas ela também ela é atual. Uma das advertências, a advertência é que combatamos a favor da palavra de Deus. Combatamos a favor da fé em Cristo Jesus, a fé em Deus. A favor das Sagradas Escrituras, ainda que isso nos custe a vida. Ainda que isso nos custe perseguições, açoites, prisões. Mas nós devemos combater a favor da palavra de Deus, da palavra do Senhor, que foi nos dada para nos auxiliar, para nos encaminhar, para nos guiar. Porque a palavra de Deus, ela é o quê? Uma bússola que nos orienta. Ela é um manual de instrução que nos orienta para não cairmos em erros e enganos. E aqui também a outra advertência, e muito importante também, é que entrariam em meio práticas pagãs, entrariam homens ímpios, entrariam homens dissimulados, trazendo práticas não bíblicas, trazendo práticas pagãs. E essas advertências, como eu já disse, ainda é atual para todos nós. Não só para a igreja do passado, mas também ela é atual para a igreja atual. Porque ainda hoje corremos risco de entrar homens dissimulados,
ímpios que introduzem na igreja práticas pagãs. O livro de Judas ele foi escrito antes de 65 depois de Cristo. Antes de 65 depois de Cristo. Para cristãos, né? Amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Quando vamos para Judas, versículo 1, né? Capítulo 1, versículo 1, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Esses fiéis foram instados a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Quando a Bíblia fala de santos, é o povo de Deus, ao fiel povo de Deus, o que ergue a bandeira, que levanta a bandeira das Sagradas Escrituras e prega a palavra de Deus com alegria, com intrepidez. Pois certos indivíduos se infiltrariam no meio deles sem serem notados. Eram pessoas ímpias que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus. E nós já lemos e eu repeti esse versículo para nós gravarmos bem, né? O que tinha acontecido, o que está acontecendo, né? Judas capítulo 1, verso 3 e o 4. Essa demonstração foi ainda mais significativa para os crentes na Idade Média. Por quê? Que depois que práticas pagãs inundaram a igreja e tradições humanas comprometeram a palavra de Deus. A palavra de Deus revelada, ela se mantém intacta, fiel até os dias de hoje. Mas comprometeu no sentido de afastar as pessoas da palavra do Senhor. Então, por muitos séculos, pessoas como os valdenses permaneceram como campeões da verdade. A história dos valdenses ela é muito interessante. Vocês podem pesquisar lá depois a história dos valdenses e estudar também no livro Grande Conflito. E o estudo dessa semana está baseado no livro O Grande Conflito, no capítulo 4, 5 a 6. E ali está a história dos valdenses, né? Ali está a história de homens que lutaram, né? E sem temer a morte, sem temer a perseguição. Também eles acreditavam, né, que Cristo era o seu único mediador e a Bíblia sua única fonte de autoridade. A Bíblia, amados, deve ser a única única regra de fé e prática. A autoridade é a Bíblia Sagrada e sempre será. A autoridade é a Bíblia Sagrada. Em cada época houve testemunhas. Eu quero ler um texto, né, do livro O Grande Conflito, na página 52, que diz assim: em cada época houve testemunhas de Deus, pessoas que guardavam no seu íntimo a fé em Cristo como único mediador entre Deus e o homem, e que mantinham as Escrituras Sagradas como a única regra de vida e santificavam o verdadeiro sábado bíblico. Depois o sábado foi transferido para o domingo pela autoridade humana, mas as Sagradas Escrituras não dão base bíblica nenhuma para isso. Tá bom? Ninguém pode mudar a palavra de Deus. O sábado é um sinal de Deus e o homem. Ezequiel capítulo 20, versículo 12, Ezequiel capítulo 20, versículo 20, deixa claro que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo fiel. Na pergunta aqui, que promessa Deus faz aos fiéis em face da própria morte? Que promessa? Deus nos faz
muitas promessas e Deus sempre cumpre todas as promessas. Mas que promessa Deus faz aos fiéis, os que se manterem firmes na presença do Senhor, aqueles que se manterem firmes na palavra do Senhor, nas Sagradas Escrituras, em face da morte? Vamos para Apocalipse capítulo 2, no versículo 10. Apocalipse capítulo 2, no versículo 10, assim está a palavra do Senhor. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos a provas. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso aqui, amados, esse versículo serve para a gente também hoje, tá? Nós não devemos temer as coisas que devem acontecer. Essas coisas aqui aconteceram no passado, né? Num período de 303 a 313. Mas nós sabemos que as perseguições irão voltar e o povo de Deus fiel voltarão a ser perseguidos. Nós sabemos que, né, esse período de 10 dias, e algumas pessoas também, mártires, foram perseguidos, e nós estudamos, né, na lição de domingo, que já está no YouTube, podem lá pesquisar e achar lá o estudo. Policarpo, um dos ministros da igreja de Esmirna, se tornou mártires. Multidões, né, inclusive membros da igreja da sinagoga judaica, clamava para que Policarpo fosse jogado aos leões ou que ele fosse queimado. Tiveram outros mártires também, né? Justino, mártir, com mais 6 cristãos, foi chicoteados e degolados em 165 depois de Cristo. Irineu foi morto em 202 depois de Cristo, durante as perseguições de Severo. Cipriano morreu em 298 sob as perseguições de Trajano, e Vitorino em 304 sob Diocleciano. Eusébio diz assim: vimos com os nossos próprios olhos as casas de oração serem totalmente destruídas e as sagradas e divinas escrituras serem condenadas às chamas. Então as Bíblias foram queimadas, as casas de orações foram destruídas. Observamos enormes multidões sendo decapitadas ou torturadas pelo fogo. Esse relato é um relato verídico do que aconteceu na história de perseguições aos cristãos, porque se manteram fiéis à palavra do Senhor. Muitos foram decapitados, muitos foram queimados na fogueiras. As espadas assassinas chegaram a perder o fio, enfraquecendo e quebrando-se. Os próprios verdugos se cansavam e tinham que ser substituídos por outros. As próprias pessoas que estavam ali para matar as pessoas à espada, eles se cansavam e tinham que ser substituídos. Tantos cristãos que foram mortos, que foram perseguidos, por ter se mantido fiel e não ter aceitado a ordem de Roma pagã. Aqui nós encontramos também, no versículo 10, aqui mais para frente um pouquinho, né, que diz assim: a prova, tereis tribulação de 10 dias. 10 dias, nós estudamos também no outro estudo, que 10 dias em profecias equivale a 10 anos. Cada um dia em profecia equivale a 1 ano. 10 dias. Essa perseguição sem trégua durou 10 anos cravado. Ela começou, como eu já disse, em 303 a 313
depois de Cristo. E durante esse período, Diocleciano e seu associado e sucessor Galério comandaram a mais amarga campanha de aniquilação jamais sofrida pelo cristianismo durante o domínio de Roma pagã. Eles acreditavam que a igreja havia alcançado tamanho poder e popularidade no império que, a menos que o cristianismo fosse imediatamente eliminado, o estilo de vida tradicional romano deixaria de existir. Então, os cristãos passou a ser uma ameaça, né, à Roma pagã, e o império se desintegraria, né, com o avanço do cristianismo. Eles estavam determinados a exterminar a igreja. As palavras de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, foram escritas para a igreja em Esmirna. Um dos deuses padroeiros da cidade era Dionísio, o deus da festa e da fertilidade. Quando os sacerdotes de Dionísio morriam e colocavam-se uma coroa na cabeça deles, em seu cortejo, colocava na cabeça dele um cortejo fúnebre, né? João compara essa coroa terrena colocada por ocasião da morte com a coroa da vida, que será colocada na cabeça dos vitoriosos sobre as forças do mal. Os vitoriosos de Deus, os vitoriosos de Cristo, receberão uma coroa. A coroa da vida inspirou os fiéis a suportar a morte por amor a Cristo. Ela motiva os crentes nas aflições e inspirou os valdenses na dor e na perseguição. Eu sou apaixonado pela história dos valdenses. Os valdenses nos dão um exemplo de se manter firme na fé, de se manter firme na palavra do Senhor. Eles sabiam que veriam Jesus um dia e que viveriam com ele para sempre. Eles não temiam a morte. Os valdenses, eles não temiam a morte porque eles sabiam, eles criam que naquele grande dia Jesus voltaria e eles veriam o Salvador e viveriam para sempre com Cristo nos céus. A coroa da vida apela a nós. Sofremos, mas uma recompensa nos espera se fixarmos os olhos em Jesus. Assim como a luz venceu na escuridão, assim como grandes homens de Deus lutaram em meio à morte, em meio à espada, como Policarpo, como Justino, como outros, Irineu, as perseguições, Cipriano, vários desses que lutaram fervorosamente pela fé, lutaram pela fé em Cristo Jesus. Então, os valdenses também, da mesma forma, muitos deles foram queimados lá nas cavernas que a história conta. E eles escondiam porções da Bíblia porque eles eram proibidos de carregar a Bíblia. Ainda assim, eles carregavam a palavra do Senhor. E eles levavam a mensagem em todos os lugares que eles iam, eles levavam a mensagem. Essas pessoas nos servem de exemplo. Exemplos de fidelidade à palavra do Senhor. Exemplo de homens fiéis à palavra de Deus. Nós também passaremos por perseguições, mas nós devemos estar seguros com a espada, com a palavra de Deus, porque nós não devemos abandonar a fé. Como esses homens no passado, nós devemos também no futuro, quando vier a perseguição, estar preparados. Mas não devemos estar preparados hoje, como se a perseguição fosse amanhã. Que Deus, com a sua infinita misericórdia,
nos capacite, nos dê força para seguirmos em frente. O que encoraja você nas dificuldades? O que te dá coragem para seguir nas dificuldades? O que nos dá coragem em meio às tribulações da vida, em meio às dificuldades da vida, seguirmos em frente? Que promessas reivindica nesses momentos? Eu digo nos momentos de lutas, nos momentos de sofrimentos, nos momentos de angústia, o que as promessas de Deus não falham, que as promessas do Senhor, elas se cumprem. As profecias estão se cumprindo e ela se cumprirá em nossas vidas. Que nós possamos a cada dia entregarmos as nossas vidas ao Senhor e que a cada dia nós possamos buscar, clamar o poder do Espírito Santo para que Ele abra os nossos olhos e o nosso entendimento. E mesmo que venha a perseguição, mesmo que venha a espada, nós nos manteremos fiéis à palavra do Senhor. Que a paz de Cristo Jesus esteja com você. Que a paz de São Jesus Cristo esteja comigo. Amém.